Olá, gente querida! Hoje é dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. O texto que a liturgia nos oferece é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. A anunciação do anjo Gabriel a Maria. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós vamos refletir sobre 3 palavras fundamentais que revelam a atitude de Maria no texto. A primeira palavra é perturbação. A segunda palavra é questionamento. E a terceira palavra é consentimento. Como dissemos no início, hoje a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Essa festa litúrgica, esta solenidade, já é celebrada desde o século XI. E como podemos perceber, ela está plenamente inserida no contexto da espiritualidade do Advento e Natal. Na espera do menino Deus que vem nos visitar, Maria Santíssima aparece como aquela que nos ajuda a unir a espera messiânica e, ao mesmo tempo, o retorno glorioso de Cristo Jesus com glória e poder entre as nuvens do céu. Os 2 elementos centrais da espiritualidade do Advento. A espera esperançosa do Messias que vem a nós, o Filho de Deus, e ao mesmo tempo o retorno glorioso, a vinda gloriosa de Cristo como Rei do Universo. Neste sentido, o período litúrgico do Advento deve ser considerado um tempo verdadeiramente oportuno para celebrarmos esta solenidade da Mãe do Senhor. Como acabamos de escutar no texto, Maria é a toda santa, isenta, livre da mancha do pecado original. Pelo Espírito Santo ela foi plasmada, foi feita nova criatura antes que nascida. Assim diz o dogma da Imaculada Conceição. Ela foi redimida antes que nascida. Ela foi preparada por Deus desde antes do seio de sua mãe, desde antes do seu nascimento. Ela foi preparada e preservada
em vista dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Maria foi profeticamente anunciada na promessa que foi feita aos seus pais, os nossos pais na fé, os patriarcas, lá no livro do Gênesis, que é a primeira leitura da solenidade de hoje. Gênesis capítulo 3, especialmente o versículo 15, ali se diz que há uma inimizade profunda entre Maria e a serpente. E a vitória é plena de Maria, é plena da sua descendência, Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus esmaga a cabeça da serpente. Maria, portanto, é a virgem que concebe e dá à luz um filho cujo nome é Emanuel, Deus conosco. O Papa Pio IX, em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, mas na verdade ele condensa e sintetiza a fé da Igreja desde os primeiros séculos. Mas o que encontramos no texto bíblico de hoje? Retomemos aquelas 3 palavras. Primeiro, o texto começa com um longo contexto. A encarnação é um fato histórico. Deus entrou na história da humanidade. É por isso que Lucas, que tem uma tendência historicista muito bonita, Lucas faz questão de colocar tantos detalhes do contexto no qual acontece o anúncio do anjo Gabriel a Maria. O nome do anjo é Gabriel, ele foi enviado por Deus, o nome da cidade é Nazaré, esta cidade fica na Galileia, ele foi enviado a uma virgem, o nome da virgem era Maria, ela estava prometida em casamento a José, e José é da descendência de Davi. Percebam quantos detalhes. É um modo de nos dizer que a entrada da segunda pessoa da Santíssima Trindade na história da humanidade não é um fato corriqueiro e banal. O Logos eterno, o Verbo eterno do Pai, entra na história, fecundou a história e tornou-se gente como nós. É isso que nos apresenta os 2 primeiros versículos, versículos 26 e 27. Depois o esquema é aquele do qual eu já falei. 3 palavras importantes: perturbação, questionamento e consentimento. Percebam, por favor, os movimentos psicoemocionais que ultrapassam o corpo de Maria. O primeiro movimento é o movimento da perturbação. O movimento da perturbação é este. Ela se perturba, ela se pergunta a si mesma: o que está acontecendo? O que Deus quer de mim? O que significa esta saudação? Então, o primeiro movimento é um movimento para dentro, é um movimento para ela mesma. E o que é que Maria se pergunta? O significado da saudação do anjo Gabriel. O que foi que o anjo Gabriel disse? Alegra-te, que era a saudação normal do tempo da Bíblia. O pessoal da Bíblia sempre, na língua hebraica ou na língua aramaica, se saudava com o Shalom de Deus. Shalom de Deus esteja contigo. Outra possibilidade no mundo mais greco-romano é graça e paz. Mas a saudação também pode ser utilizada, e é bastante utilizada, alegra-te, haire. Este verbo é, na verdade, uma saudação comuníssima na Sagrada Escritura. Alegra-te. A alegria de Maria não é uma alegria fugaz e passageira. É a alegria porque Deus cumpre as suas promessas nela e Deus cumpre as suas promessas no seu povo Israel. É por isso que Maria pode estar alegre e feliz. Segunda coisa que o anjo Gabriel diz: tu és a cheia de graça. Aqui tem um título grego tão bonito, que charitomene. Esse título é um particípio perfeito, significa que ela foi, no passado, toda agraciada por Deus.
que ela continua no presente toda agraciada por Deus. E ela permanece para o futuro, toda agraciada por Deus. Cheia de graça, que charitomene, aquela que foi, que é e que será sempre plenificada da graça divina. E finalmente o anjo Gabriel diz: o Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Percebam também o uso do tratamento para Deus. São títulos plenamente pós-pascais. É como se o Evangelho de Lucas trouxesse aquilo que será dito lá no final, depois da ressurreição. Lucas já traz para agora, para o Evangelho da infância, capítulo 1 e capítulo 2. Deus é chamado de o Senhor. Maria tem a presença amorosa de Deus em sua vida. A conclusão de Maria é: não entendi nada, estou perturbada. E ela tenta compreender qual é o significado desta saudação. Quando Maria intervém, é a oportunidade para que o anjo Gabriel faça a sua segunda intervenção. Não tenhas medo, frase típica do pós-Páscoa. Encontraste graça diante de Deus. Mais uma vez retoma-se o tema da graça, ela é a toda agraciada. E aqui vem a mensagem propriamente dita. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Percebam que a mensagem do anjo a Maria é fundamentalmente uma mensagem sobre o filho, sobre o menino. O anjo Gabriel finalmente anuncia que Maria vai engravidar, vai conceber um filho, e ela porá o nome desse filho de Yeshua, que significa Deus salva. É Maria quem dá o nome e, portanto, dá a identidade de Jesus. Deus salva. No Evangelho de Mateus é José. E quem é esse menino? O anjo Gabriel diz: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. O menino é o Messias. O menino tem um reino eterno, reinará eternamente. O menino, sobretudo, é Filho do Altíssimo. Aí está a identidade profunda de Jesus. Ele é Filho de Deus. Se é verdade que Maria perturbou-se, e por isso o anjo Gabriel explica melhor cada uma das frases, é uma explicação do conteúdo da mensagem. Depois de escutar esta segunda mensagem, Maria fica mais encafifada ainda. Agora ela não mais se questiona a si mesma, ela tem a ousadia de questionar o próprio Deus. Como? Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Percebam, o primeiro movimento é para dentro, ela se perturba. O segundo movimento é para fora, ela questiona Deus. É uma mulher madura na fé, ela tem a ousadia de questionar o próprio Deus. É a ocasião então para o anjo Gabriel falar sobre o como. Como é que ela vai ficar grávida, já que ela não conhece homem algum? O Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, esse menino será chamado Filho de Deus. E aí o anjo Gabriel dá um sinal de que aquilo que ele está dizendo é verdade. Qual é o sinal? Isabel também está grávida. Ora, Maria sabia que Isabel era estéril e já era idosa. Se essa mulher idosa e estéril está grávida, é sinal claro de que a mensagem do anjo a ela, Maria, é verdadeira. Maria, então, assume esta mensagem do anjo, ela se torna Shekinah de Deus, Deus a cobre com a sua sombra, arma a tenda no seio da humanidade. E o seu filho Jesus Cristo toma corpo no seio virginal de Maria. Qual é a última atitude de Nossa Senhora? O consentimento. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
ela, quando percebe que a vontade de Deus quer se realizar na sua vida, e quando ela permite e consente que esta vontade se realize, aqui há um encontro. A vontade de Maria se encontra com a vontade de Deus. Isso é a liberdade. A liberdade é quando estas duas vontades se encontram. É o consentimento, é a aceitação, é o acolhimento do desejo de Deus, da vontade de Deus em nossas vidas. Primeiro, ela se perturba e ela se questiona a si mesma. Depois ela questiona Deus e, por último, cessam esses movimentos para dentro e para fora, cessam, porque agora há um único movimento, há um encontro amoroso entre a liberdade de Maria e a liberdade de Deus, entre a vontade de Maria e a vontade de Deus. Assim, aquela que foi preservada do pecado original e de todos os pecados, antes de nascer, em vista dos méritos do seu Filho Jesus Cristo, preservada antes que nascida, ela se torna para a Igreja e para a humanidade um convite a sermos imaculados, sem pecados. Não coadunarmos com esse mistério do pecado, mas experimentarmos a graça de Deus derramada em nossos corações. Um abraço a você, que Maria Santíssima, a Imaculada Conceição, nos cubra com o seu manto materno e nos dê a graça da fidelidade. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.